Para o método dos deslocamentos, ele é infinitamente mais difícil de se resolver. É muito mais difícil, porque quando a gente trabalha com o método de deslocamentos, aquela questão lá que ele chama de deslocabilidade são os deslocamentos que existem no ponto. Então, no pórtico, certo é você considerar todos eles de forma simultânea, né? Então, você teria que considerar todos os que estão acontecendo. Contudo, o pórtico ele se trava em alguns deslocamentos, você consegue perceber isso. Então, se você empurrar uma determinada parte do teu pórtico, por exemplo, né? Você tem um pórtico assim, se você aplicar uma força, você teria esse deslocamento, certo? Esse deslocamento, ainda teria rotacional e vai. Então, por exemplo, para esse tipo de pórtico, você acaba tendo 3 deslocabilidades aqui, 3 deslocabilidades aqui. Se você tivesse alguma coisa que travasse esse tipo de movimento aqui, que enrijecesse, você já não teria o deslocamento horizontal. Nem vertical, porque tem uma reação de apoio, e a reação de apoio trava aquele determinado deslocamento, né? Então fica uma situação um pouquinho diferente. Quando que você vai ter deslocamento? Só se você tiver o deslocamento prescrito. Ou seja, tem que ter o recalque daquele apoio para você ter deslocamento, senão aquele deslocamento vai ser igual a zero. Tá? Então aqui o pórtico, a gente não vai fazer nada que fuja de uma deslocabilidade, né? Para não ficar muito complicado, mas para pelo menos ver como que no pórtico se comporta. Amanhã a gente vai ver um pórtico, ele vai ser muito similar, a estrutura meio parecida, mas quando às vezes você tem uma consideração diferente para ser feita. Você tem que tomar cuidado, porque você pode cair numa armadilha de urso, né? Você tem que tomar alguns cuidados que é da premissa do exercício. Então aqui você tem um pórtico. Onde que eu posso ver um negócio desse que parece um demônio? Você pode ver em ponte, né? Em ponte você pode ter o vigamento da ponte e ela ser representada como pórtico. Pilares, e aqui tem o tabuleiro da ponte, né? O vigamento principal, a longarina da ponte. Então você pode representar um vigamento de ponte assim. Até no livro do Soriano, se vocês pegarem, o primeiro exercício do método das forças é uma ponte. É um pórtico monstruoso, né? O primeiro pórtico é um pórtico bem monstruoso lá para ser feito, mas traz essa relação, né? Bom, então o que a gente tem aqui? Nós temos uma estrutura com um grau de peristaticidade 7. Né? Não, 6. Mas não vai ter provavelmente esforço, ou esforço horizontal você tenderá a 0, se a gente for calcular. Porque você não tem esforço horizontal na barra, né? Então, a gente vai ver o esforço horizontal, ele vai tender a 0. Quando a gente olhar o resultado, mas como a gente vai ter movimento, aqui a gente pode acabar calculando e vai chegar nessas incógnitas. E pode acontecer de esforço horizontal? Pode acontecer de ter esforço horizontal? No real? Podia ter esforço aqui, ó, horizontal na barra, mas vai ter. Todas as 9 reações tem no exercício. Tem, as reações horizontais vão tender a 0. Não, mas no real. Na vida real. Existe força horizontal no pilar? Vento, força, vento. Vento, água, terra, coração, capital. Não. Vento você tem. Né? Água, se você estiver fazendo ponte, água você tem que considerar o nível de maré mais alta, você marca aquilo ali uma carga dinâmica, carga cíclica de água. Você tem que considerar. E o próprio solo, quando você vai considerar, por exemplo, um aterro, alguma coisa assim, né? Às vezes você vai ter lá uma carga trapezoidal. Pode ter, que representa o talude, né? Então, você tem, ela existe, né? Quando faz cálculo de... bem simples, não é tão simples assim o cálculo, mas bem simples o exemplo, quando você faz dimensionamento de projeto de forma com concreto, o concreto, quando você despeja ele representa uma carga triangular na horizontal. Você teria que
calcular qual que é o esforço que está aplicando na parede da forma, né? Para você poder dimensionar quanto de tirante que você coloca para amarrar a estrutura. Existe. Beleza? Bom, então os procedimentos aqui são os mesmos que a gente vai fazer, né? Então, começa pelo sistema hipergeométrico. O sistema hipergeométrico é o mesmo, a gente só vai ter uma deslocabilidade aqui no ponto B. Tá? 4, 4, 4. Aqui é um quadradinho. Cálculo matricial, né? Vou fazer matriz 6 por 6 lá no punho. Um pouquinho mais difícil. Segunda parte, análise das barras isoladas, né? A gente já vai colocar 2, 1 aqui já para o cálculo do beta, eu faço elas desenhadas separadinhas, tá? Então, aqui, ó, 2, análise das barras isoladas, né? Então, como é que a gente vai só cortar aqui? A gente vai ter uma barra que não tem carga, a barra 3 não teria carga, né? 2, 4, 4. Aqui tem o D, aqui tem o D, aqui tem o D, né? Deu. Aí um carregamento de 20 aqui, um carregamento de 10 para 30. E aqui não tem nada, certo? Então, apresentar bem simplesinho, inércia constante, né? O EI lá constante para todas as peças. Ah, e se fosse na vida real, como que seria isso daqui? Se você tivesse aqui, você teria a viga, dependeria da seção transversal da viga, e se for pilar de ponta, é a seção circular. Você teria que calcular um momento de inércia numa peça circular, o concreto é o mesmo, né? Só mudaria a inércia das peças, né? Aquele produto lá acabaria sendo diferente. Terceiro passo é o cálculo do beta. Beta é o momento de engastamento perfeito que é tabelado. Mas que o método do deslocamento acaba sendo um pouquinho mais fácil, né? Para a viga. Forte eu prefiro menos coisa. Mas você tem que tabelar, você precisa fazer gráfico, tudo um pouquinho mais simples. Então, terceiro, cálculo de beta. O beta é o momento de engastamento perfeito. Certo? A gente vai ter 3 nos engastes, que a gente vai calcular, e 3 beta no zero. Um para cada barra. Certo? Por mais que uma barra não tenha nada. Isso, é só somar. Tá bom? Então aqui, ó, para a barra 1. Vamos só olhar o que tem aqui, né? Então eu vou ter, ó, MA beta vai ser igual. Bom, a carga está de cima para baixo, então naquela configuração idêntica da planilha que a gente não vai ter muita dificuldade, né? Quando eu tenho barra bi engastada, como está ali, e a carga distribuída uniforme, o valor que a gente tem é Q ao quadrado sobre 12, certo? Quando tiver essa situação, no lado esquerdo, momento positivo, no lado direito, momento negativo, porque aqui você teria anti-horário e aqui horário. Então, nesse lado, positivo. Então, mais, eu já vou colocar o valor direto aqui, ó, mais 20 vezes 4 ao quadrado sobre 12. Então, MA, engastamento perfeito. Então, 16 sobre 12 vezes 20. Esse valor dá 26,14. Periódico, a gente usa esse valor lá finalmente lá para calcular a reação de apoio no ponto alto, certo? Aí eu vou ter, ó, beta 10 da barra 1, na verdade é o mesmo valor que esse daqui, então vou colocar igual a menos MA beta, portanto, só para não ter que calcular de volta, beta 10 da barra 1 vai ser igual a menos 26,666 kN/m. Nessas horas você pode ser mais prático, você precisa repetir a conta.
não tem só um tipo de carga diferente da barra 2. Né? A barra 2 a gente vai dividir aquele trapézio num retângulo e num triângulo. Retângulo com 10 de altura, triângulo com 20 de altura. Então a gente separa e a gente acaba não tendo o mesmo valor. Tudo bem? Para a barra 2. A gente vai então, beta 10 da barra 2, então o que a gente tem? Vamos separar aqui, ó. Vai ter como se tivesse um triângulo, um retângulo, com 10 de altura, e um triângulo com 20. Então se você fizer 20 mais 10, 30, nada mais 10, 10. Então separa em duas cargas, tranquilo? Bom, o beta 10 da barra 2 ele está nesse cara aqui, concorda? É onde inicia o triângulo, certo? Onde inicia o triângulo, a divisão da carga é por, digam, 30, por 30. Então você tem um menor momento nessa parte. Então nesse outro aqui, que vai ser o MC, você vai ter um valor maior, né? Porque ele tem a altura da carga está concentrada naquele trecho. Beleza? Pelo simples, não siga uma tabela. Então a gente vai ter aqui o momento do retângulo. Vamos começar novamente, que é o quadrado sobre 12. Então na barra da esquerda, positivo. Então o que? 10 vezes 4 ao quadrado sobre 12. Praticamente a mesma conta que a gente fez antes, né? E o triângulo? Mais a carga do triângulo vai ser 20 vezes 4 ao quadrado sobre 30. Daí ele sai negativo. Não. Está no lado esquerdo. O lado esquerdo é positivo. O lado direito é negativo. Aí você teria mais ou menos isso aqui, ó. Beta 10 barra 1. Horário negativo. Beta 10 barra 2. Aqui horário positivo. Aqui horário de volta, beta 10 barra 3, porque não tem carga, vai dar 0. Então você vai ter na primeira lá, ele está no lado direito, certo? Negativo. No segundo ele está no lado esquerdo, positivo. Beleza? Então, se minha carga estiver ao contrário, só muda a forma. Senão a forma permanece. Sim, se ela só estiver invertida, mas não estando de baixo para cima, né? Você só muda. O 30 fica no início do triângulo, 20 no final do triângulo. Tudo bem? Então aqui é a parcela do retângulo e a parcela do triângulo. Então, portanto, beta 10 da barra 2 vai ser igual a 10 vezes 4 ao quadrado sobre 12, mais 20 vezes 16 vezes 30 menos 1. 24. Ah, kilonewton. Aí o MC, né? Tem que calcular também. Então MC beta, é só para separar ele lá daquele que a gente calcula depois. Na diferenciação aqui. Então aqui, ó, o MC beta. Né? Então a gente vai ter também a parcela do retângulo. Só que a parcela do retângulo é a parcela negativa, do mesmo valor que a gente calculou. Então, vou colocar aqui, ó, menos 10 vezes 4 ao quadrado sobre 12, o outro que vai mudar. Quando eu estou no lado direito, né, na altura do triângulo, eu vou fazer Q ao quadrado agora sobre 20. Então, vai ser menos 20 vezes 4 ao quadrado sobre 20. Simplifica aqui para ficar mais fácil. É essa conta menos 16. Portanto, beta 10 da barra beta 10, cacete. MC beta vai ser igual a menos 10 vezes 4 ao quadrado, 16 sobre 12, menos 16. Menos 29,333, isso? Isso. Menos 29,333, também é uma dízima periódica, quilonewton metro. Tudo bem, bem? Então parece aquela vida simples, né? Não assusta por ser um corte. Para a barra 3. Para a barra 3 vai aqui embaixo. Para a barra 3. Bom, na barra 3 tem algum carregamento na barra 3? Não. Então a gente só vai colocar, ó, beta no 0 da barra 3 igual a 0. QM, como que é ele? D. MD igual a 0. Não tem nada, né?
Então, o momento de engastamento perfeito, ele só vai produzir alguma coisa se você tiver carregamento. Se não tiver carregamento na barra, não tem, acabou não tendo nada. Boa ideia, então, a barra sem nada, então, só para confundir. O que você acha? Meu Deus! Isso aconteceu na atividade, mês passado, fiz prova, deu zero. Meu Deus! Enfim, né? A gente vai fazer um exemplo para não ter problema. Agora a gente fez aqui, então, na barra, agora a gente vai fazer a soma do beta um zero. Então, na verdade, a gente vai somar esse cara com esse cara aqui. Vai dar um número pequeno, mas negativo. Então, portanto, Professor, uma dúvida. Supor que tivesse um carregamento na barra 3. Eu olharia ela, vamos supor, dela. Ah, sim. Como que eu olharia ela? D. E o ponto B. Olharia assim. Por exemplo, ela sempre com horário. Hã? Se fosse fixo, meio gastado, não O teria. único jeito é que você tudo você gira, né? Então, o único formato que, ó, se tivesse assim, não teria problema. Isso daqui e isso aqui é a mesma coisa. Agora, você não consideraria a barra se fosse isso aqui. Ó. Se fosse isso aqui, esse formato não é, você não pode girar, porque só tem reação nesse sentido. Quando você vai olhar, o engastamento perfeito pede isso aqui, ó. Ele não fala se é horário, se é fixo ou imóvel aqui. Tanto faz. Não faz diferença nenhuma. Agora, se é nessa consideração, essa barra é nula no momento. Daí não entra nem em beta, nem em K. É como se fosse uma viga. Daí se considera, né? Daí você desconsidera um cálculo. Isso não entra em nenhum momento. Sus, fala. Poderia divisar, né? Porque aqui um deu 30, outro 20, aqui não. Ah, sim. Então, aqui, ó. Vamos fazer desse lado aqui, que fica um pouquinho maior para poder visualizar. O que a gente estava fazendo era isso aqui, ó. Você tinha o ponto da deslocabilidade, certo? Aí aqui, beta 10/2, concorda? E aqui, MC, tudo bem? Bom, aí se a gente for separar as cargas, aqui ó, você ia ter, vou fazer aqui em cima, assim, uma carga retangular de 10 kN por metro e uma carga triangular que sai de 0 e termina em 20 kN por metro, certo? E aí, tudo bem, né? Se você for olhar lá no na tua tabelinha, corresponde a isso aqui, ó. É ó, A e B. Então o MA aqui vai ser o beta 10 e o MB o MC. Então você procura a posição da carga. No lado onde que inicia o triângulo é Q² sobre 30. E onde ele termina, Q² sobre 30. Bateu? Não? Não, bateu, mas eu não entendi os sinais aí. Ah, o sinal. Tá. Tá vendo essa orientação aqui, ó? Que você tem? Essa é a orientação padrão do método dos deslocamentos. Por isso que toda vez que a carga estiver no sentido considerado normal, ou, vamos aproveitar as palavras do Sr. Lucas Wolff, no sentido gravitacional, ou seja, apontado para o inferno, ou seja, apontado para baixo, você sempre vai ter que a barra o momento no ponto da esquerda, tá, anti-horário, vai ser um momento positivo, sempre que tiver a orientação da carga assim. Quando a carga está, se ela estiver assim, do outro lado negativo. A única situação para você inverter isso daqui é se a carga é de baixo para cima. Aí você inverte o sinal. Tudo bem? Tranquilo? Barra 3, se ela tivesse invertido, tivesse para cima. Eu olharia o B. É a diferença nenhuma, na verdade. Daí, se ela estivesse na horizontal, se ela estivesse com carga, mesma coisa, seria o contrário. Eu jogaria ela para cima. Quer dizer, mataria aqui para cima, você deita ela, né? Sempre no sentido horário. Agora, ter uma situação dessa, essa daí é mais fácil você visualizar isso aí. Mais tangível. Você vê isso daí na vida real.
Agora, se colocar um para cima é mais difícil. Vai começar um troço engastado lá, e dois negócios assim, parece que é uma asa. Né? Então, entendeu? Vai então o senhor está aqui. Não. Ele faz um negócio. Não. Vocês sabem que não existem essas coisas. Eu só coloco coisas que existem na vida real nas provas. Pode falar, estou mentindo? Não, né? Só tem coisa que existe. Na prova não, mas é que não tinha atividade mesmo no negócio. Não, que atividade. Ó Deus, Criando casa, essas atividades. Mesma coisa, assim. Nunca mudou nada. Então a gente faz a soma dos 3 betas, certo? E o beta que era uma parte vai ter o K. A única coisa que vai ter é que no ponto onde você tem, ele vai somar 3 valores. Só, a única diferença. Justo? Sobe nada. Mais ou menos. Daqui. Mais ou menos. essa é a letra A. Que é do? Aquela Da memória. Da memória, é verdade. Voltei a lembrar. Aqui só vai ter 2 valores, né? Só tem uma deslocabilidade e 2 valores. Não, tem que lembrar. Então aqui, menos 26 capeta. Terceiro passo, quarto, né? Quarto é o cálculo do K. O K é o coeficiente de rigidez. O que muda aqui é que o coeficiente de rigidez só depende da geometria da peça, ou seja, pode não ter absolutamente carga nenhuma naquela barra 3, mas você vai ter a parte do coeficiente de rigidez. Tranquilo? Então vamos lá. Para a barra 1. Aqui o efeito é único, né? Barra 1, vou colocar aqui. O efeito, quando vocês vão olhar em livro, ele vai indicar quando você isola a deslocabilidade. Então só considera ela de maneira isolada, que é a mesma coisa. Você está vendo qual que é o efeito que ela provoca. Então aqui vamos desenhar as barras para ter a noção aqui do que a gente está fazendo. Então, para a barra 1, a gente vai ter aqui, ó, K e K1 barra 1. Tudo bem? 4 metros, nosso trecho. E a deslocabilidade, cor de verdinho, está na direita. Bom, quando vocês forem olhar lá, a gente tem a barra bem engastada. No ponto onde há a deslocabilidade, eu vou ter o coeficiente de rigidez igual a 4 EI sobre L. No outro ponto, 2 EI sobre L. Então vamos colocar aqui, ó. K vai ser igual a 2 EI sobre L, portanto, K vai ser igual a 2 vezes 180 mil divididos por 4, Ka vai ser 90 mil. E esses números assim são bons. Né? Depois, K11 da barra 1 vai ser 4 EI sobre L. K11 da barra 1 vai ser igual a 4 vezes 180 mil sobre 4 simplifica. K11 da barra 1 vai ser 180 mil kNm por mesmo valor nas 3 barras. Porque a gente tem a mesma dimensão de cada uma das barras. Vocês têm essa facilidade? Vocês não? Não, vocês têm. Eu duvido. Não. Se colocar uma coisa assim que dê igual, a pessoa vai bater o olho e falar, não pode, é muito fácil. Vamos. É, na verdade, você desconfia, né? Sim, tá muito fácil, não, faz prova fodida. Bom,
a vantagem aqui, né? Então ele tem 4 metros de comprimento em cada uma das barras, certo? Então a conta vai ser exatamente a mesma. Então MA vai ser igual a MC, que vai ser igual a MD. O valor é o mesmo. Tá? Vamos colocar para a barra 2, vamos fazer protocolarmente, né? Então aqui, K11/2 e aqui K5. Então, K. K1 da barra 2 vai ser 4 I sobre E. Vou colocar o valor direto. Por pouco espaço. 180.000 kN por radiano. E KC 2 I sobre E, vou colocar o valor direto. KC 90.000 kN por radiano. O mesmo valor. O método de deslocamento, quando você tiver a mesma geometria da barra, mesmo comprimento, você reaproveita o valor. Tem um pouco de tempo nessa conversa. Daí para a barra 3. Efeito. Deslocabilidade de 1. Então, tá 1/3 e cadê? Os mesmos 4 metros. Mesmo valor, então só fica protocolado aqui, né? Só para se ter no memorial para não se perder depois, né? Eventualmente. Tranquilo, né? Então a gente tem os valores meio padronizados, é fácil de lembrar. Só vai colocar o portanto a somatória do K1, né? Você tem que somar os 3 valores, então vai ser 180.000 vezes 3, né? Então vai colocar aqui para efeito de aprendizado. Quase? Então vamos lá. Portanto, K11 vai ser igual K11 da barra 1 mais K11 da barra 2 mais K11 da barra 3, certo? A gente vai somar esses 3 valores. Como os 3 valores eram iguais, né, 180.000, é só fazer essa 180.000 vezes 3. K11 dá 540.000. 30, 24, né? É isso? Por radiano. Aqui, se você quisesse, né? Salvaria na memória dele. Vou fazer para o seu. Muito fácil.
Aquele lá, Bruno, que estava te mostrando lá, tinha 6. Bom, temos 2, a gente vai para o passo 5, que é o cálculo da deslocabilidade, né? Que aqui para uma deslocabilidade é tranquilo. 5, cálculo. Cálculo de D1, né? Vou colocar assim, para ficar mais fácil. Então a gente tinha lá a nossa equação, né? Beta10 mais K11 vezes D1 é igual a 0, certo? Portanto, D1 vai ser igual a menos beta10 divididos por K1. Suave? D1 vai ser igual a menos 2,666 divididos por 540.000. D1 vai ser igual a 4,93827 vezes 10 a menos 6. Tá aqui. A resposta no F2 era 4,95 vezes 10 a menos 6. Se arredondar é 4,94. Tipo, a diferença é, nossa, é microscópica. Não tem diferença. Não dá para fazer. Fica mais fácil o exercício para fazer assim. Esse cidadão a gente salva na memória, porque isso aqui é importante para a gente não ficar digitando esse troço 500 mil vezes. Vou pôr isso lá C. Shift Store C, porque isso aí é mais fácil. Quem tem que ficar digitando ele 3 bilhões de vezes. Tudo bem? O que é cansativo, na verdade, para esse tipo de porte? É a partir de agora, porque ele fica chato, a conta fica repetitiva demais, né? Então é isso daí que vai mudar. Os momentos eles acabam não sendo iguais, apesar do K, porque você tem um beta aqui, né? Tem um engraçamento ali, um engraçamento aqui e aqui não tem nada. Então você acaba tendo essa diferença dos momentos para não ser uma estrutura com simetria, né? Não teria como, né? O carregamento não é simétrico. Só para mostrar. Até aí tudo bem? Tranquilo? Vou esperar vocês terminarem. Copiar porque ela paga. Cálculo dos esforços. Então vamos começar pelo início do alfabeto. Então o momento em A vai ser igual ao momento em A que a gente calculou no engraçamento perfeito, colocando esse beta aqui para identificar, né? Mais KA vezes D1. MA vai ser igual a 26,666, concorda? Sim ou não? Sim. Mais 90.000 vezes D1, que eu não quero ficar repetindo. MA vai ser igual a 26,6 mais 90.000, 1, 2, 3, vezes alfa C, né, que é o valor que eu coloquei foi na memória C. Então, quanto que dá aí? Segundo ponto, a gente vai fazer o B olhando a esquerda. Então, MB esquerda vai ser igual ao beta10 da barra 1 mais K1 da barra 1. Você poderia ser olhando para baixo, poderia olhar para qualquer um que dá o mesmo resultado. Só que ali, no caso, como você tem um pórtico, você nunca viu essa situação, né? Você tem 3 valores de momento e os 3 valores são diferentes, você não tem um apoio aí. Então os valores vão dar diferença. Então aqui a gente vai calcular todos. Porque no gráfico vai dar um monstro desse exemplo. Então eu vou provar, né, que os 3 são diferentes, mas não é que está errado. Então MB à esquerda vai ser igual a menos 26,666, certo? Mais 180.000 vezes D1. MB à esquerda vai dar um valor muito diferente. Então, menos 26,666 mais 180.000, 1, 2, 3, vezes alfa C. Então, 25,777. Negativo. Menos. Saúde. 777. Quilonewton. Né? Então, ele deu negativo, quer dizer que ele está no sentido horário. Primeiro aqui deu positivo, quer dizer que ele está no sentido horário. Você lembra ali, você viu o resultado? Ele dava 24, 23, alguma coisa assim, né?
Essa diferença que a gente não usou as outras vocabilidades. Igual quando faz o método das forças, você pegar no porte, ele sempre dá diferença. Sempre dá diferença 5, 10. À medida que você aumenta a carga, não há diferença. É uma diferença Diferença irrisória. pequena. Aqui é só para a gente ver a aplicação do método. Né? Tudo bem aqui? Agora a gente terminou a barra 1, certo? Vamos fazer aqui, ó. Se alguém tem alguma dúvida, aqui era a barra 1. Agora vamos para a barra 2. Então na barra 2 a gente começa com o MB à direita. É meio... como é que eu podia dizer? É meio abstrato agora falar direita e esquerda porque tem outra, é MB para baixo, né? Tem que colocar, né? Barra 3. Então aqui, ó. MB olhando à direita. Vai ser igual. Então a gente vai ter o beta 10 da barra 2, da barra 2, mais K11 da barra 2 vezes D1. Vamos lá. MB, considerando a direita como se fosse a barra 2, né? Vou colocar aqui. Então o beta 20 da barra 2 deu 24. Positivo. Certo. Mais 180 mil. Deu. Esse valor não vai bater. Não pode, não tem como, não pode. Impossível. 24 mais 180 mil vezes, deixa eu ver se eu coloquei certo, alfa C. Então dá 24,888. 24,888, uma dízima isso aqui, quilonewton metro. Então está no sentido anti-horário. Que haverá o terceiro beta, né? O terceiro MB ali é a diferença entre os dois. Vamos ver que vai dar 0, alguns quebrados. Vamos fazer o MC agora. MC. MC vai ser igual ao MC beta que a gente calculou. Aqui não me perguntem não, de cabeça não lembro. Mais o KC vezes o V1. Então, MC, quanto que dava lá? Seria 29,333 negativo. 29,333? Negativo. Menos 29,333, é uma dízima, mais 90 mil vezes D1. IC vai ser igual a menos 29,500.003 mais 90 mil vezes alfa C. Dá menos 28,888. Então, nada, professor, não sei o que. Isso é coincidência. Praticamente dá o mesmo final, só uma diferença de 4 coincidências. Agora a barra 3. Aí na barra 3, fiquem prestando atenção no MB. Tá? Barra 3. MB barra 3. Porque eu não sei como chamar esse cara aqui. Então a gente teria o beta do 0 da barra 3, né? Não vai ter, mas a gente vai colocar na fórmula só para deixar bonitinha. Mais K11 da barra 3 vezes D1. Concorda? MB D3 vai ser igual a 180 mil. Isso aqui é 0. 180 mil vezes D1. MB barra 3 vai ser igual a 180, 1, 2, 3 vezes alfa C. Então, a gente vai fazer isso aqui, mais 24,8888 vai ser. Quem não testou, soma ali o momento da barra 2 da barra 3, veja se não dá o valor. O outro vai ser metade disso, né? Vai ficar até meio feio fazer, né? Vamos lá. MD seria o MD beta, que não vai ter, mais o KD vezes o D1. MD
vai ser 90.000, a metade no caso daquele valor, 444. Né? E medir igual. A gente faz aqui para a gente deixar de pouco. Vamos para cima. Também anti-horário. Os dois acabaram sendo anti-horário ali, né? Um valorzinho baixo. Então, só chamar a atenção nesses casos aqui, ó, porque a gente tem aquela configuração do tripé aqui, né? É como se a gente tivesse isso daqui, ó. Eu vou desenhar ali para vocês, que vai ficar mais fácil vocês enxergarem. Nesse cara aqui deu anti-horário, concorda? Ele está aqui, ó. 0,888, certo? Esse cara aqui deu anti-horário. Concorda? 24,888. E esse outro cara deu horário 25,777. Horário. Com anti-horário, como os valores estão em sentidos diferentes, você tem que subtrair e vai dar esse cara. Esses dois são no mesmo sentido, você soma dois caras. Tudo bem? Teria que dar isso aí. Arrisca. Se não desse, teríamos um problema grande. Eu vou anotar os valores aqui só para a gente poder continuar o exercício, tá bom? Então, o MA é o do buraco, 7 e 11, que é uma reação de apoio esse cara aqui. Então, ó. MA, que dá um sentido anti-horário, né? 27, 1 Newton-metro. Esse cidadão deu no anti-horário, concorda? MD 044 kN/metro. Esse aqui deu um horário. Isso? Horário. 28,888 kN/metro. Eu posso apagar ali. Tem alguém copiando? Lá não. Lá não? A gente faz o resto, né? Sim, professor. A gente vai mudar 7 cálculos das estações de apoio. Se a barra 3 tivesse carga, tivesse feito ela no sentido ao contrário, aí na que fosse fazer o momento vai dar o valor negativo. Era só inverter o momento. Não, se ele desse algum tipo de carregamento ali, tal, tem que ver qual que é o. Ia mudar tudo, né? Que é verdade, né? Porque o beta lá. Não, o carro não, né? Mas o beta ia mudar o cálculo de todo mundo. Trauma no porte, né? O porte não é tão difícil assim. Pode ser fácil alguma vez. Mas não se acostume, né? Sempre é fácil. Não, não dá. Bom, então 6 a gente já viu o cálculo dos esforços. 7 é cálculo das reações depois seguindo aquela mesma lógica que a gente estava fazendo, né? Então vamos perder 7 cálculo das reações depois. Sim, aqui, ó. Tem que ter o jeito, o truque. A história para enxergar os valores. Vamos para a barra 1, pode ser? Barra 1. Vamos ver o que dá para calcular esse valor aqui. Barra 1, então eu vou colocar o engate, agora fazer maior. 1, 2, 3, 4. A gente precisa, né, do valor maior é que termina. Não tem mais porra nenhuma aqui. Então você está seccionando a estrutura aqui, certo? No lado esquerdo, você tem um momento aqui de 27,777 kN/metro, nesse sentido, concorda? E uma carga de 20, fora a reação de apoio ali. Ó. Um metro, aqui 4 metros, vem a reação de apoio que deu, aí sim.
kN. E falta descobrir dois parceiros aqui, concorda? HA e VA. O HA obviamente não sai por aqui. O HA tem que descobrir o HD, somatória de FX e somatória de momento em torno do P. Aí você descobre. Então ainda vai esperar. Eles esperam. Mas só vamos indicar ali para falar que eles não estão esquecidos. Então aqui a gente vai fazer o quê? Aquele mesmo modelinho, né? O momento fletor nesse ponto e vai olhar a esquerda. O momento fletor no ponto B, olhando a esquerda, o horário vai ser considerado positivo, igual. Então vamos começar pelo VA. VA provoca momento no sentido horário, 4 VA. Esse momento aplicado está no sentido anti-horário, que é a reação de apoio. Então menos 27,111. Menos 27,111. Aí tem essa carga distribuída, certo? Carga distribuída em relação àquele ponto vai provocar momento no sentido anti-horário. Menos 20 vezes 4 vezes 2, então 20 vezes 4 é o resultante, vezes 2 é a distância da metade até o ponto, certo? E esse cidadão aqui? Entra também. 27 está no sentido horário, entra positivo. Mais 25,777 igual a 0. Uma colher de chá 4VA é igual. Então, menos 27,111 menos 20 vezes 4 vezes 2 mais 25,777. Passando para o outro lado, fica 161,334. Portanto, o VA é 5 por 4, 40,333. Assim. Tudo bem? Vamos ver quanto que dá o valor. Então o que a gente vai fazer? A gente fez a barra 1, acabou, não tem mais nada a fazer. Agora a gente vai fazer a barra 2 para calcular o VC, certo? Então a última vertical é essa aqui. E daí por somatório de verticais, então não vai entrar. Então, barra 2. Então deixa eu fazer um pouco mais embaixo. Mesmo sabendo que é tudo a mesma coisa. Certo? E tinha uma reação de apoio lá naquele campo de 28,888. M de 28,888, primeiro metro. Tem aqui um VC. HC. No HC. 25 para não apertar. Tudo bem? Então aqui vai ser momento fletor no ponto B. Só que olhando à direita. Lá vai ser momento fletor no ponto B olhando para baixo. Não vai dar errado. Vai colocar para baixo e colocar o sentido horário como positivo. Igual a 0. Portanto. Então a gente vai olhar ali quem que provoca momento fletor no B quando olha à direita. Vamos ver. Então a gente tem esse momento aplicado aqui que a gente calculou, 24,888. Ele está no sentido anti-horário, mesmo sentido da convenção, entra positivo. 24,888. As duas cargas que estão aqui, a gente vai olhar as duas individualmente, mas as duas cargas provocam um momento em que sentido? Horário, vai ser negativo, contrário à convenção. Vamos começar pela retangular então. Menos a resultante da carga é a área, né? 10 vezes 4 vezes 2, que é a distância do centro de gravidade até o ponto. A carga triangular começa pela área, 20 vezes 4 sobre 2, a área do triângulo, certo? Vezes a distância do centro de gravidade até o ponto. Então o centro de gravidade é a partir de 1/3 do ângulo reto
certo? Aqui, ó. 1/3 dl. Daqui até aqui a gente chegou no centro de gravidade, mas o ponto que eu estou estudando é esse aqui, certo? Quanto que sobrou? 2/3 dl. O L é 4, então vezes 2/3 de 4. Essa aqui é a distância. O professor vai MC, né? É verdade. Obrigado. Aí a gente tem agora o VC ali. VC em relação ao ponto B vai provocar momento no sentido anti-horário, positivo. Então, mais 4 VC. E a gente tem esse momento de reação aqui, que está no sentido horário. VC Negativo. Menos 28,888. Tudo isso igual a 0. 4 VC igual. Vamos lá. 24,888 menos 10 vezes 4 vezes 2 menos 10 vezes 4 vezes, abre 42 sobre 3 vezes 4, menos 28,888. Antes de passar para o sinal de igualdade, dá negativo passando para positivo. Então, mais 190,capeta. VC dividido por menos 4 dá 47,666. Não está dando valores tão diferentes assim. Aqui na nossa conversinha daria 49,216. Então 1,5, 1,6 lá que deu diferença no primeiro, deu diferença no segundo. Imagina, é tanto de tamanho da perda que está dando, né? Nossa senhora, como se nenhum coeficiente de segurança não levasse isso. Jesus, barra 3. Barra 3. Não tem nada. Absolutamente porra nenhuma, né? Então a gente tem 4 metros. Podia só ter barra assim, né? Para calcular, né? Não tem nada, né? Não fiz o corte. E 0,888 no aumento horário. Agora, quem que tem de reação para calcular? Agora vem a horizontal, primeira vez que ela aparece. De forma útil. HD e VD. Agora o VD não provoca momento porque ele passa pelo ponto, né? Agora quem vai calcular o HD. Na verdade é a mesma conta, né? Mas assim, se calcular. Então você vai fazer, ó, momento fletor no ponto B, para baixo, o horário vai ser positivo. É a mesma barra que você está considerando. Tudo bem? É como se estivesse olhando à esquerda do ponto. Não estou olhando a merda. Portanto, vamos começar com esse cara aqui, ó. Esse cara dá no sentido anti-horário. Então, negativo. Menos 0,888. Esse cara dá no sentido anti-horário. Menos 0,444. E esse cara vai girar no sentido... provavelmente no sentido anti-horário também, menos 4HD. Isso igual a 0. Essa parte está negativa, passa para o outro lado. Positivo. 4HD, igual esse aqui, acho que é 1,292. 332. Então, menos 1,332. Portanto, HD dividido por 4 vai dar 0,33. Negativo. Vamos comparar aqui, para vocês verem o que dá. Dá no mesmo sentido que foi calculado, que dá no sentido contrário, e era 0,331. A diferença ficou menor porque não tinha carregamento na barra. Então o sentido é para cá. Agora, se vocês forem olhar, estão faltando quantas 3 reações para serem calculadas? 3, né? A gente teria HA, HC e VD. O VD é o mais fácil, concorda? A gente não tem VA e VC? A gente quer esse cara, só somatório de força no equilíbrio. Então já vamos fazer isso daqui para... Então, na verdade, falei, né, que a primeira parte do exercício parece mais simples, né? E depois que ele ficou complicado, ele ficou mais elaborado. Então, somatório de FY vai ser igual a 0. Para cima a gente está considerando que é um valor positivo. Portanto, então vamos começar com o VA. VA está em algum lugar, né? 40,333 está para cima, positivo.
O VC, vamos colocar aqui para a gente colocar o carregamento. VC 47, mais 47, 666, mais HC, e esse cara aqui, ó, deu negativo, ele deu para esquerda, né, que a gente chuta sempre ele está para a direita, não estava para a direita ali na flechinha, então menos 0,333 igual a 0, H mais HC vai ser 0,333. Então a soma dessas duas tem que dar esse valor aqui. Agora aqui. Somatório, tudo. A única coisa que não entra são esses caras, porque esses caras não existem. Por isso que a gente considerou só cortado lá, porque é como se fosse o momento naquele ponto. A gente não precisa desse cara aqui. Se você somar esses dois com esse aqui, ele se anula. Que era a mesma ideia quando a gente tinha lá, né? Que ele se anulava. Certo? Então quem que vai ter? Vai ter as reações de apoio que a gente calculou. Então o VA, o MA, o MC, o VC, o MD, né, que ele vai entrar, por mais que seja pequenininho, e o momento que essas duas cargas provocam, além do H e do HC. Tudo bem? Vamos por barra, porque eu acho que fica mais fácil a gente organizar as ideias. Vou começar pela barra 1, a gente faz a barra 2, a barra 3, não vai ficar tão difícil para se organizar. Lá na barra 1. Barra 1 tem o momento no ponto A, deu 27,111, sentido anti-horário negativo, menos 27,111. Eu tenho o VA que deu 40,333, concorda? Esse VA estava para cima. Agora, eu projeto ele aqui embaixo, em relação ao ponto D, provoca momento no sentido? Horário. Horário, mais 40,333 vezes 4. Aqui mesmo que você quisesse, você não conseguia errar a distância. 4 não, não cálculo na vertical. Mas a carga está na vertical, a distância na horizontal. Tudo bem? Lá ainda tem esse 20 kN por metro. Está projetado aqui, provoca momento no sentido anti-horário, negativo, menos 20 vezes 4 vezes 2. Barra 2. Vamos fazer assim, ó. Barra 2 agora. Aquela primeira linha era na barra 1. Barra 2. Esses compadres aqui, ó. Certo? A carga trapezoidal a gente vai dividir em duas, né? A carga retangular e a carga triangular. Independente delas, projetando elas aqui, elas provocam um momento de que sentido? Horário. Então vamos começar pela carga retangular. Aqui, ó. Mais 10 vezes 4 vezes 2. E a carga triangular tem aquela mesma distância lá. 20 vezes 4 sobre 2. 2 terços de 4. A mesma coisa, como se você estivesse projetando aqui para poder fazer o momento. Tudo bem? MC. MC está no sentido horário, vai ser positivo, mais 28,888. E o VC que deu 47, né? Ok, 47,66, está para cima. Então quando eu projeto ele está nesse ponto aqui, ó. Em relação ao ponto dele, provoca um momento no sentido anti-horário, entra negativo, menos 47,666 vezes 4. Já está faltando o H e o HC, vou deixar eles por último, tá? A conta deles é mais tranquila, vou deixar eles por último. Agora a gente vai para a última barra, barra 3, não é? Essa barra aqui é modo de 16 mais, tá? Se tiver for menos, põe menos. Quem que a gente tem aqui? O MD apenas, né? Porque o HD e o VD passam pelo ponto, não provocam momento. O MD está no sentido anti-horário, então entra negativo. Vamos apagar por negativo e a gente vai fazer as nossas reações ali. Ó. Então, menos 0,444, certo? Agora, vamos para o HA. O HA vai estar nesse sentido. A gente chutou que o HC era nesse sentido, lembra? Tudo no sentido positivo. O HA em relação ao ponto D provoca momento de que sentido? Horário. Negativo. Horário, né? Positivo. Mais 4H. HC em relação ao ponto D provoca momento no sentido? Horário. Positivo. Mais 4HC, tudo isso igual a 0.
Então vocês vão colocar 4HA mais 4HC igual. Vamos fazer essa conta agora. 4, passando para o outro lado, ele dá um número positivo. Ele vai dar 1,33233. Dízima periódica do 3 aqui. Tudo bem? Divide tudo por 4 agora. Então, HA mais HC vai ser igual. Divide por menos 4. Professor, por que ficou negativo o segundo sinal lá na 3? Qual? Vai ser igual a 0,333 menos HC. Na segunda equação, HA mais 0,333 menos HC mais HC igual a 0,333. Vai dizer que o HC tá certo, né? Não estou virando aqui, né? Vai falar que um valor é igual ao outro. Então você vai ter os dois valores aqui, ó. São as duas equações. Como ali a equação só vai provar que um valor é igual ao outro, né? Como se você considerasse que é a mesma reação, né? Como se fosse HA mais HA igual a 0,333. Vou colocar os dois igual, valor igual. Bom, então o porte, na verdade, ele só complica se ele tiver esse sisteminha, assim, por exemplo, 3 engaste, 500 mil esforço para calcular, ele fica um exercício extremamente longo, que no início parecia ser rápido, né? Isso que ele acabaria dando. Amanhã eu faço o gráfico, aí eu começo o exercício do porte da última aula, né? Então, o porte com todas as cargas aqui que foram, todos os esforços que foram calculados. Foi pedido lá para terminar o exercício os 3 diagramas, né? O diagrama de esforço normal, presente em todo o pórtico, diagrama de esforço cordante, diagrama de movimento fletor, né? Bom, o esforço normal é todo aquele que faz um ângulo de 90 graus com a seção em estudo, né? Esse é o princípio do termo normal. Para o diagrama, independente da barra que eu estou analisando e o lado que eu estou analisando, sempre quando o esforço sair da seção, será considerado positivo. Quando ele entrar na seção em estudo, negativo. Então, por exemplo, se a gente for fazer a barra AB, que seria essa barra aqui, né? AB, e eu for considerar aqui na entrada do trecho, eu tenho uma força que entra ou sai da seção, certo? Que é o H. O H está entrando na seção. Quando é contrário à convenção, é um valor negativo. No esforço normal, você sempre tem que ver a resultante que você tem na entrada da barra para você concluir. Então não há alteração no gráfico. O gráfico inicia no valor e termina no mesmo. Jamais ele se altera. Então a gente vai ter aqui menos 1/6 negativo, que é aquele 0,16666, né? Só deixei 1/6 ali para ficar mais bonitinho. Então 1/6, né? Vamos fazer aqui. Preocupar muito com escala aqui, ó, negativo desenho para baixo, aqui ó, ele vem, vou colocar só até aqui por enquanto, só para a gente não ter muita precipitação, tá? Mesmo sabendo que aquele valor vai continuar. Agora é o seguinte, cheguei nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Até ali. Até esse ponto, quando eu estou olhando a barra, eu estou olhando a barra só até aqui, até onde que eu cortei com o dedo. Estou olhando a barra até aqui. Quando eu passar um pouquinho para cá, eu estou olhando, vou fazer aqui, ó. Tudo que está à esquerda no pórtico. Então a seção pega todo o pórtico. Quem que entra lá no 1/3. Isso, 1/3. Só que ele está saindo. Saindo vai ser? Positivo. O que acontece? Eu tenho 1/6 entrando e 1/3 saindo. Então eu vou ter 1/6
que é a metade, na verdade, né? É como se fosse aqui 1 e aqui meio. Mesma coisa, né? Então, na verdade, se eu tenho menos 1/6 entrando e 1/3 saindo, vai me resultar em 1/6 positivo. Então, aqui tem uma descontinuidade no gráfico. Certo? Se você for seguindo aqui, ó, não vai mudar em nada até você chegar aqui e ter esse 1/6 entrando. Ele ficaria Não, saindo, professor. entrando. Pra Então, na cá? mesma seção. Entrando, ficaria negativo, 1/6 menos 1/6. Ah, é verdade. Tantos tempos. Né? É a mesma coisa, se você começasse daqui, né? É, Então, se sim. você começasse daqui, ele estaria saindo com 6 positivo. Tranquilo? Entendi. E aqui no de baixo, aqui que vai ter um valorzão maior, eu faço só um pouquinho maior contra a cor ali para a gente dar um estado. Nessa barra aqui, ó, eu vou olhar para baixo, eu tenho um esforço que está Entrando na barra. entrando na seção, né? Entrando na barra. 72. Entrando na barra vai ser? Negativo. Toda vez que o esforço entra na seção, é negativo. Negativo se desenha para o interior do corpo. A gente só tem uma barra na vertical. Positivo, negativo. Sempre assim, como se fosse a barra da esquerda, que é um modelo padrão de consideração. Então, desenho para cá. Ó. Vou colocar só um pouquinho maior aqui, ó. Já está bom, de bom tamanho. Isso eu não sabia. O quê? Pra lá, positivo para cá negativo. É como se eu pegasse e virasse a Como se barra. fosse uma vida. Rotacionada. Menos 72. Como que ele zera? Se você tem o menos 72 aqui, ele zera com esse somatório, incluindo as verticais que você tiver. Né? Então você teria que somar as duas reações de apoio e descontar, né? Que ficaria negativo aquelas reações, o VA e o VC, e somar o carregamento que você tem. Quando você fizer isso, vai dar 72 e você vai zerar. Tudo bem? Então normal tá aí, né? Essa coisinha aí. O zero. Agora, portanto, também não vai ser muito difícil, só no BC que vai ser um pouquinho mais complicado. Tá? Então, o esforço portante é todo esforço que ele é paralelo à seção. Você tem que ter esse efeito aqui para gerar o cisalhamento. Beleza, então a gente vai começar lá no ponto A. Então, toda vez que eu tenho carga concentrada, eu vou ter uma descontinuidade no gráfico. Lá no ponto A tem uma descontinuidade de 40,333, que é um carregamento concentrado. Olhando à esquerda, para a esquerda, para cima é positivo. Então sai de 0 e vou para mais 40,333. 0, vamos considerar dois quadradinhos aqui, ó. 40,333. Certo? Se quiser. Entre o ponto A e o ponto B existe uma carga distribuída, certo? Carga de 20 em 4 metros. Então eu tenho 40,333, essa carga está para baixo, vai ser? Negativo. Negativo. Então 40,333 menos 20 vezes 4, que é 80. Então 40,333 menos 80 dá menos 39,666. Certo, né? Se quiser fazer. Vou colocar aqui, ó. Menos 39,667. E agora? Beleza? Agora, no ponto B, se eu for olhar toda a estrutura, eu tenho essa carga concentrada aqui, ó. O VD provoca esforço portante aqui nesse ponto. Aquela barra lá. Nessa barra aqui. Então eu tenho menos 39,667 Mais mais 72. Mais 72. O valor dá 32,333 positivo. Então, 32 vai menos aqui. Tudo bem? Bom,
vou ver o ponto final. Não, vou ver do jeito que tem que ser feito. Ali a gente tem uma carga trapezoidal. A carga trapezoidal nada mais é que eu vou pegar e separar um retângulo e um triângulo. Quando eu vou ver o esforço, portanto, para o triângulo, eu vejo ele a cada 1/3 para poder representar a minha parábola. Então, eu vou começar com o valor de entrada, que é 30, eu vou deixar a conta aqui montada. 32,333 é o valor quando inicia o triângulo, concorda? Ele iniciou. Agora, quando eu olho à esquerda, essa carga apontada para baixo é positiva ou negativa? À esquerda. Positivo. À esquerda. Negativo, aqui ó, só olhar a convenção. Olhando à esquerda, tá vendo? Então, você olha à esquerda, portanto, que a carga retangular provoca, quanto a carga triangular serão negativas aqui, tá bom? Então, menos. Qual vai ser o padrão aqui? Quando eu fazia a carga triangular, eu não tinha que considerar lá uma repartição da carga e do trecho. Por exemplo, ó, preciso de 1/3 do valor da carga e 1/3 do trecho, porque a carga não era uniforme. Então a carga ela tinha valores diferentes, né? Para a carga retangular, a carga é uniforme, então ela tem o mesmo valor em todo o trecho. Então só preciso de 1/3 do trecho, porque é o comprimento que vai modificando. A gente vai fazer assim, ó, menos. Para a carga retangular eu vou colocar, deixa eu ver aqui em azul. Para a carga retangular vai ficar menos no primeiro terço, 1/3 vezes a resultante, que é 10 vezes 4. E a carga triangular, eu faço, né? Corrida, só o espaço aqui, então, vou colocar 1/3 ao quadrado de 20 vezes 4 sobre 2. Aí eu faço o primeiro terço. No segundo terço eu coloco 2/3 ao quadrado. 2/3. Então, para a gente poder marcar e fazer bem bonitinho. 32,333 menos 3 a menos 1 vezes 40 menos, abre parênteses, 1 sobre 3 ao quadrado vezes 40, que é o mesmo valor, né? Então, o primeiro ponto da parábola dá 14,555 e 1/3. 1/3 de 4 é 1/3. Vamos ver aqui, ó. 1 e 3. Aqui. Vai dar 14,555. É mais ou menos aqui, ó. Positivo. Esse é o primeiro terço. Você faz a conta. Tudo bem? Tranquilo? Segundo terço faz o quê? Puxando assim. Então vai lá. 32,333 menos, abre parênteses, 2 sobre 3 de 40 menos, abre parênteses, 2 sobre 3 ao quadrado vezes 40. Então dá menos 12,111. O outro ponto. Você muda em cima também, Oi? então, professor? O que é? Então, ali você vai mudando também onde é constante. Você mudou 1/3, 2/3, 3/3. 3/3. Ele é 3/3 para reduzir a área, né? Então vai dar 12,11 negativo. Então, 12 mais ou menos aqui, ó. Menos 12, 1. E aí, por último, nem precisa calcular, na verdade, né? Qual que tem que dar o último valor? Exatamente a reação de apoio, ó. 47,666. A gente vai colocar aqui, ó, por curiosidade. Então fica, ó, 32,333 menos 3 sobre 3, que é 1 vezes 40, menos 3 sobre 3 ao quadrado, que é 1 ao quadrado vezes 40, menos 47,666. É o mesmo valor da reação. Tem que dar, não dá para errar. Na verdade, só acrescenta uma parte, né? Não vai mudar nada. Deixa o mesmo valor aqui para não pegar. É menos 47, né? Isso, menos. Ele faz uma parábola mais suave, tá? Não é tão forte por conta da carga retangular. Ela mantém uma constância ali, né? Mas se ainda tem, ela fica mais. Se tivesse só triangular, ela mais forte, né? A concavidade da parábola é mais forte. Então, total, menos 47,66, ele vai zerar por conta do VC, né? O VC não é o mesmo valor que o
Então essa é a parte de cima, como se você trabalhasse como se fosse uma viga. Né? Na prova você vai querer esses valores intermediários aí, professor? Não, na prova não vai ter importante. Ah, tá. Aqui é só para ver se eles lembram, né? Não esquecer. Qual é só um momento? Tudo bem? Porque senão alguém vai alegar, eu não lembro. Aí vai ficar aquela odisseia, eu nunca fez um gráfico importante, não, se não fosse conceito. Até a pessoa entender o que é conceito, já foi metade do curso. Bom, nessa barra aqui agora para ver o importante. Quando eu fizer isso, eu vou girar essa convenção, vai dar isso aqui. Ó. Vou girar para lá ou para cá, tá? Exatamente a mesma convenção, tá? Então eu vou olhar para baixo dessa barra aqui, ó. Certo? Olhar para baixo e preciso de um esforço que é paralelo à seção. Quem que eu tenho? O HD. O HD está no mesmo sentido, né? Para a esquerda. Então ele vai ser positivo, está no mesmo sentido da minha convenção. Positivo se desenha para fora dessa barra é para cá. Então 1/3 é nada, eu vou colocar em escala, tá? É um risco. Porque se eu colocar muito grande, daí toda aquela campanha que eu faço para você manter o gráfico em escala não dá certo. Esse que é o problema lá na prova. O que o cara faz? Ele faz 1/3 você com o mesmo valor de 40, de 12. Não tem que fazer isso. É quase zero. É um risco, né? Você não pergunta? Hã? Eu fui maior para aparecer. Bom, agora vamos para aquele gráfico mais emocionante. O gráfico do momento fletor. Bom, o momento fletor tem um detalhe. A gente já tem todos os pontos do gráfico. Só faltam as parábolas. Concorda? Bom, Sim. então vamos lá. Vamos lá no ponto A, tem um momento aplicado aqui. Ó. Qual é o sentido que ele está girando? Sentido anti-horário. Quando olha à esquerda, anti-horário é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Então, menos 27,11 é o ponto que sai lá no momento em A. Então vamos fazer de 10 em 10, que eu acho que vai ficar mais sofisticado aqui. Pode ser, cabe. Então 27, né? 1, 2, 3, 27 aqui, ó. Para quem não lembra, o momento negativo lá fora. Vamos fazer os apoios primeiro. Depois falar o meio. Como é que fica essa história do meio, né? O meio tem todo mundo. A mística. Lá no apoio D. Qual é o sentido do momento lá? Anti-horário. Horário. Vai ser Para a esquerda. Né? negativo. Se desenha para fora. Que é a mesma barra. Se tivesse uma barra só, então desenha para fora. Ele é zero. Praticamente não estou fazendo nada aqui, ó. Isso aqui é 10. 5, 1 é aqui, ó. Menos 0,44. Isso? E o último apoio lá, ó, o apoio C. O momento eu nem coloquei MC igual, né? Para não ficar bonitinho, que eu não coloquei. Então MC deu 28,888. Está no sentido? Horário. Se for horário, quando olha à direita, Negativo. negativo. Então desenha para cima também. Só um pouquinho maior que aquilo lá. Uma coladinha. Isso que o pessoal não entende, o negócio do gráfico, que é só ser coerente. Já tá lá, não precisa ser. Isso aqui 2 não pode ser igual a 50. Não tem lógica nenhuma. Isso daqui não é um perfil longitudinal de uma estrada, você pode mudar a escala, né? Você tem uma escala de X e uma escala de Y. É. Aqui é a mesma escala. Tudo bem? Agora vamos para o meio. O que é a história do meio? Então? Quando a gente acaba fazendo um pórtico que tem um nó, igual isso aqui, né? Ele poderia ser isso aqui, ó, também. Um pórtico com um balanço. Quando você tem essa situação, você tem um valor em cada barra, não tem o mesmo valor. Então o que acontece? Se eu for olhar essa barra de cima aqui, ó, eu tenho que somar esses dois valores. Se eu quero olhar essa barra, eu tenho que somar esses dois valores. Se eu quero olhar a barra de baixo, eu tenho que somar esses dois. É o valor que acaba dando na hora que você vai ter. A diferença, não soma, né? A diferença entre ele e a soma vai acabar gerando valor. Então a gente vai marcar individualmente cada um desses valores.
O primeiro que a gente tem é esse aqui, concorda? Uhum. Sentido Horário. horário. Por Faz- que eu falei que é a diferença? Ó, horário com anti-horário. Pega esse aqui, que tá negativo. Soma esse, vai dar esse cara aqui, ó, 24, tal. Esse aqui está no anti-horário, esse aqui está no anti-horário. Soma os dois que são negativos no gráfico, vai dar esse daqui. Esse aqui é horário, esse aqui é anti-horário. Como eles são diferentes, faz a diferença deles, vai dar esse aqui. Então acaba dando o mesmo valor, entendeu? Ah, mas eu tenho que lembrar disso. Não, não. Não é só para falar da onde que vem e por que dá essa diferença, né? Porque a gente nunca fez esse tipo de porte. Esse porte é mais animado, mais cruel. Então a gente vai marcar. Tá vendo aqui, ó? Quando tinha lá, tanto nas vigas, lá no método das forças ou no método de deslocamento, quando eu tinha a consideração do momento aplicado, lá no meio da estrutura, ele estava no sentido horário, o gráfico sempre estava no contrário. A gente estava considerando, por exemplo, para a esquerda o horário positivo, só que para zerar esse positivo, o gráfico tem que ser negativo. Então vai dar menos 25,777 lá no gráfico. Desse lado. Né? Vai ter esse valor. Então aqui, ó, 20, 25. Pelo menos aqui, ó. Então deve colocar mais para cá. Menos 25,777. Isso? Isso. Como que eu posso chegar nesse valor? Mesma coisa. Você faz o cálculo. Momento do retorno nesse ponto B, eu olho da esquerda, vai dar esse mesmo valor aqui. Tudo bem? Agora, no lado direito dele, a gente está no mesmo sentido que a gente estava considerando, que é o sentido normal das forças, não é? Não considera que é o sentido normal das forças aqui? Estava no anti-horário, que vai dar no gráfico negativo. Então, menos, cadê? 24,888. Vou fazer só um pouquinho mais baixo, eu coloquei outra cor aqui, ó. Por mais que as cores não ajudem tanto. Para dar uma simbolizada. Aqui, ó, quando olha ele para baixo, ele não está no sentido normal das coisas, né? Aqui o sentido normal das coisas seria o quê? O horário, né? Aquela consideração bonitinha que quando eu estou olhando o momento está na esquerda, está no horário, na direita está no horário. Aqui eu estou olhando, se eu inverto, se eu levanto isso aqui para cima, ele ficaria no sentido contrário, concorda? Então esse gráfico aqui vai dar o quê? Ah, mas eu tenho dúvida. Esse aqui é mais fácil de você calcular. Então você pode sair com menos 0,444 mais 1/3 vezes 4. Vai dar mais 0,888. Então aqui só vai desenhar para o outro lado. Né? Fazer um risco para o outro lado. Aqui. Positivo. Mais 0,88. Tudo bem? Ah, mas quando ele dá positivo, esse é o lado negativo, não vai dar. Mas é pelo sentido do gráfico daí, né? Se ambos vão ser anti-horários, eles vão somar. Se eles são contrários, eles vão cumprir. Tá? Perdoe que ele vai fingir que é um trapézio, tá? Essa parte do gráfico está pronta. O importante é fingir que trocou de lado, alguma coisa lá. Bom, aqui em cima, a gente tem dois trechos montados com as extremidades, que é o que nos interessa para o gráfico. Certo? Então, na verdade, eu acho que para porte, o gráfico mais difícil sempre é o portante. Isso para mim é uma unanimidade. Dificilmente o gráfico de momento é mais difícil que o de portante. O que a gente tem que fazer aqui? Como eu tenho uma carga retangular, eu vou verificar o ponto médio e vou aplicar Q ao quadrado sobre 8. Desse lado que eu tenho a metade, eu vou fazer também o ponto médio e vou aplicar o momento máximo das duas figuras de forma separada. Então, eu vou somar igual a gente fez o portante. Então, eu vou falar ponto médio, por exemplo, está para baixo esse positivo. Mais Q ao quadrado sobre 8 mais Q ao quadrado sobre 16. Se eu somar, isso daí eu recomponho o trapézio, dá exatamente o mesmo valor. Beleza? Vamos fazer cada lado que ele fica mais simples. Ó. Então, o ponto médio, esse daqui é menos 27,111 menos 25,777 sobre 2
mais Q ao quadrado sobre 8, apontada para baixo aquela carga. Então 20 Vezes 4. vezes 4 ao quadrado sobre 8 fica 40. Então menos 27. 1, menos 25,777 divididos por 2 mais 40. 4 ao quadrado 16, 16 divididos por 8, 2 vezes 20, 40. Dá 13,556, o valor no meio. Então vamos pegar, sei lá, amarelo. Era 10 cada quadradinho, né? 10, 13, né? Eu falei, 13 é mais ou menos aqui, ó. Então, 13, 556, positivo, mão livre, passa a parábola por ali. Beleza? Agora para o outro que tem a novidade. Vou fazer o ponto médio aqui primeiro. 20 menos 24,888 menos 28,888, tudo isso dividido por 2. Agora eu vou fazer de forma separada. Ó. Primeiro a carga retangular, mais 10 vezes 4 ao quadrado sobre 8. Depois a carga triangular. 20 vezes 4 ao quadrado sobre 16. 4 ao quadrado é quanto? 16. 16 dividido por 8. 2. 2 vezes 10. 20. 4 ao quadrado. 16. 16 dividido por 16. 20 mais 20? 40. Do mesmo valor do ponto. Então, olha, menos 24,888 menos 28,888 divididos por 2 mais 40. Curiosamente, praticamente o gráfico está quase igual, é por causa das extremidades, né? Não são muito parecidos. Muito diferentes. 13,112. Vamos ver aqui, ó. Aqui. Vou fazer mais ou menos a mesma altura aqui. 13,112. Isso. Aí, esse seria o vosso gráfico. Negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo. Finish.